Boa tarde para todas, para todos. Prazer estar aqui com toda a Rede Global reunido e vamos dar início agora a estas atividades. Vou passar a palavra para a Virginia. Boa tarde a todos. Bom, vamos dar início a esse nosso bloco, desenhado especialmente para falar dessa data tão especial, né, o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Vamos também abordar todo o tema por trás do slogan de 2021, e penso que vai ser bastante interessante. Seguindo aqui o programa, nós temos a primeira fala, que eu gostaria de convidar o Dr. João Aprígio, que vai falar sobre a instituição do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. É muito oportuno, penso eu, antes de nós darmos início a essa sessão, que se volta para um tema que eu considero um dos mais relevantes, se não o mais relevante, de tudo aquilo que nós fomos capazes de trabalhar ao longo desse período de pandemia, né? Que é importante sempre lembrar que esse slogan, que está sendo o objeto agora dessa sessão, ele representa verdadeiramente a primeira iniciativa de caráter global, envolvendo um quantitativo de países com uma dinâmica que vai ser apresentada e discutida, mas que pela primeira vez nós conseguimos unir, né, esforços em torno desse tema e eleger de forma horizontal, participativa, a escolha, um tema escolhido de forma democrática pelo voto direto, né? Eu digo isso porque, na realidade, nesse momento, melhor dizendo, se faz muito importante nós retroagirmos no tempo. Na sessão de hoje, que eu tive a oportunidade de participar com vocês mais cedo, eu me voltei para discutir com vocês a importância dos fóruns de articulação multilateral em torno do tema Banco de Leite Humano. A importância desses espaços de articulação multilateral para a rede global de bancos de leite humano. A importância desses fóruns de articulação para a nossa ação. E eu acredito que, verdadeiramente, um dos exemplos mais emblemáticos e oportunos que nós temos para compartilhar com vocês a respeito da importância dessa articulação multilateral é a própria criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. A gente costuma dizer, né, eu sempre que posso repito, que nós temos ideia que estamos envelhecendo a partir do momento que nós gostamos de ouvir histórias. E que nós temos certeza que nós envelhecemos a partir do momento que nós passamos a contar história. Seria muito atrevimento da minha parte, seria, digamos, muita pretensão da minha parte querer contar essa história, mas eu penso ser importante demarcar de forma justa esse movimento em torno do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Esse movimento, na realidade, hoje pela manhã também tive a oportunidade de compartilhar com vocês, que muito do trabalho que nós desenvolvemos no âmbito da cooperação, ele se alicerça na nossa experiência de trabalhar num país de dimensões continentais e de dimensão tão plural como o Brasil. E nós, enquanto bancos de leite humano, a partir da opção que fizemos dos nossos bancos de leite humano não se voltarem exclusivamente para o produto leite humano, mas para que os nossos bancos de leite humano se convertessem numa estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, no terceiro nível de atenção, é importante frisar esse ponto. Por quê? Porque o aleitamento materno é uma ação preventiva de saúde que normalmente se pratica no primeiro nível.
E trabalhar promoção de saúde num segmento curativo se apresentou para nós como um absoluto desafio a ser vencido. Esse trabalho foi desenvolvido, a eficácia, a efetividade, os resultados alcançados pelos bancos de leite humano, como casas de apoio ao aleitamento materno no Brasil, eles ficaram absolutamente visíveis para todos e para todas. Ele passou por um processo de franco e forte reconhecimento social nos anos 90. Toda e qualquer mulher, não tão somente aquelas mulheres que precisavam doar o seu leite, procuravam os bancos de leite humano para fazer a doação, não. Toda e qualquer mulher com dúvidas, dificuldades, com problemas, passaram a encontrar nos ambulatórios de amamentação, nos consultórios de amamentação, que existem em cada um de nossos bancos de leite, num local seguro para buscar apoio. Não quero dizer com isso que a política brasileira de proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno se reduziu aos bancos de leite. Não, muito pelo contrário, mas sim que tivemos a preocupação de transformar os nossos bancos de leite numa estratégia, numa ação supletiva, bastante eficaz nesse sentido. Um ponto que eu gostaria de destacar é que, em algum momento, nós começamos a receber demandas de classes de nível melhor dizendo, perdão, de pessoas de nível socioeconômico mais elevado. E, na realidade, nós fomos surpreendidos com uma solicitação de uma importante atriz de televisão no Brasil, a Cláudia Raia, que estava enfrentando sérias dificuldades com o processo de amamentação do seu primeiro filho naquele momento. E essa atriz brasileira, ela atuava e atua numa importante emissora de televisão brasileira. E Cláudia Raia, então, era atendido por um pediatra que era colega nosso do Fernandes Figueira. E ele trabalhava no Fernandes Figueira e também fazia a sua atenção primária, a sua atenção privada. Tinha lá seu consultório depois do horário. E ele, então, me ligou e disse, olha, a Cláudia Raia está precisando de uma ajuda, eu indiquei vocês, pode entrar em contato? Perfeitamente, pode entrar em contato. Esse contrato foi efetivado e ela pediu se nós poderíamos ir até a sua residência para prestar esse atendimento. De uma forma bastante transparente e clara, nós nos colocamos, eu particularmente, à disposição para atendê-la, mas que nós não tínhamos esse tipo de serviço e que nós atendíamos a todas as mulheres em nossas dependências do nosso banco de leite do Instituto Fernandes Figueira, no Rio de Janeiro. Por outro lado, nós compreendemos a posição dela. Uma atriz, uma pessoa conhecida, seria uma verdadeira balbúrdia, uma confusão, um transtorno ela receber. O que nós fizemos foi marcar um horário fora do expediente e assim aconteceu e Cláudia Raia foi atendida. Ela foi atendida, o problema solucionado, ela retornou inúmeras vezes e, ao final, ela perguntou, eu fui tão bem atendida, ela colocou, fui tão bem atendida por vocês que eu gostaria de fazer alguma coisa em troca. Eu queria doar alguma coisa. O que vocês estão precisando? Pode falar, não tem problema, não tem... Qual a importância que vocês precisam? Na hora que ela verbalizou aquilo, eu tomei a liberdade de dizer, olha, Cláudia, na realidade, se você se dispõe a doar alguma coisa para nós, a gente fica bastante agradecido, nós não fazemos por isso, Alice, mas eu faço questão. Eu falei, pois muito bem, então, você se disporia a doar a sua imagem? Você se disporia como uma pessoa pública importante, notória em todo o território brasileiro, atriz de telenovelas com um nível de audiência enorme no Brasil, você se disporia a ser uma madrinha, uma promotora? Ela prontamente fez isso e com a nossa assessoria de comunicação do Ministério da Saúde do Brasil, nós desenvolvemos a primeira campanha do dia, então, chamado Dia Nacional, Dia Brasileiro de Doação de Leite Humano, que aconteceu em 2004. Né?
2005, 2006, 2007, e aí foi instalado esse movimento de Dia Nacional de Doação de Leite Humano no Brasil. Uma série de personagens conhecidas, mulheres socialmente reconhecidas e muito queridas, né, pela população brasileira, passaram, então, a emprestar a sua imagem. Em 2010, nós colocamos essa experiência do Brasil nesse grande fórum de cooperação multilateral que era a Rede Global. Hoje, pela manhã, nós mostramos a vocês que em 2005 criamos a rede, instituímos a Rede Latino-Americana. Em 2010, no nosso segundo Fórum de Cooperação Internacional, nós discutimos entre nós essa experiência do Brasil. Ela foi compartilhada com os demais países que lá estavam, e nessa Carta de Brasília, escrita em 2010, essa experiência do Brasil foi assumida como algo importante por todos os países e que nós, portanto, então, iniciaríamos um processo de mobilização em favor da criação de um Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Nós teríamos todo um esforço, uma união de esforços entre os países que ali estavam para que nós pudéssemos buscar a criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano. As amigas e os amigos que participaram dessa reunião de 2010, que estão conosco aqui agora, não serão capazes de me deixar mentir sozinho, né? Serão capazes de afirmar isso de forma bastante categórica. A discussão que ficou estabelecida naquela oportunidade, em 2010, quando nós escreveríamos a Carta de Brasília II, a Carta de Brasília de 2010, qual seria essa data? Qual seria essa data? Depois de inúmeras discussões entre os participantes, representantes dos países, representantes dos organismos internacionais, representantes das organizações não governamentais, acabamos de ouvir a Cíntia, ela esteve lá conosco, né? Alguém, honestamente não lembro quem, levantou uma proposta que foi acolhida de forma unânime por todos. A proposta foi baseada numa pergunta: qual foi a data em que países se sentaram em torno de uma mesa e firmaram um compromisso para criar uma ação bancos de leite humano de caráter mais global? Essa data foi exatamente em 19 de maio de 2005, quando aqueles 11 países ali reunidos, aquelas 11 instâncias, 8 países e 3 organismos ali reunidos, propuseram a criação do dia, assinaram, desculpe-me, a Carta de Brasília. Por essa razão, o dia 19 de maio foi escolhido como Dia Mundial da Doação de Leite Humano, e não por outra razão, porque foi exatamente em 19 de maio que se firmou o primeiro compromisso internacional em torno da eleição de um dia pela mobilização. Assim, 2010 passou a ser uma data onde nós começamos a nos mobilizar no sentido de trilhar caminhos que nos permitissem oficializar essa data em caráter global. Pois bem, o primeiro compromisso de cada um, que nós trabalhássemos dentro dos nossos países para que cada um dos países integrantes assumissem em caráter oficial o 19 de maio como Dia Nacional de Doação de Leite Humano. No Brasil, o nosso dia não era 19 de maio. Nosso dia não era 19 de maio. No Brasil, nós celebrávamos o Dia Nacional de Doação em outubro, que é o mês da criança. Nós, então, fizemos todo um trabalho de migrar esse nosso Dia Nacional de Doação para o 19 de maio, para alinhar com todos os demais países. Nessa mesma perspectiva, nós começamos toda uma mobilização para buscar mecanismos que permitissem essa oficialização. A primeira iniciativa, como foi bem falado hoje aqui, pela nossa representante, né,
a doutora Alban, da Secretaria-Geral Ibero-Americana, foi levar isso para um outro fórum multilateral, que é a Cumbre Ibero-Americana, a Cúpula Ibero-Americana de Chefes, a Secretaria-Geral Ibero-Americana, que é a Secretaria de Chefes de Governo de Estado da Iberoamérica, para que, então, a Iberoamérica aceitasse esse pleito e reconhecesse como o Dia Ibero-Americano de Doação de Leite Humano. Isso foi alcançado. Nós conseguimos, nesse importante espaço multilateral para nós, que é a Cúpula de Chefes de Governo de Estado da Iberoamérica, oficializar o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. No meio desse trabalho, no meio desse percurso, no meio dessa trajetória, nós conseguimos oficializar também junto ao espaço do Mercosul, como sendo Dia Mercosul de doação de leite humano. Conseguimos também, no outro fórum multilateral importante, a oficialização do 19 de maio como sendo o Dia Unasul, da União de Países Sul-Americanos, também o reconhecimento. Esses movimentos são importantes, por quê? Porque nós precisamos, e o que faremos a partir desse fórum, levar isso à Organização Mundial de Saúde, para que nós tenhamos essa oficialização junto à Organização Mundial de Saúde, com o apoio de todos da Organização Pan-Americana de Saúde. Esse processo seguiu. Eu gostaria muito, 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 verdadeiramente, aqui também, de reconhecer o importante papel da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, na pessoa, peço desculpas, mas eu gostaria peço licenças para mencionar a Gillian Weaver, que foi uma pessoa que, desde a primeira hora, assumiu essa bandeira de levar também essa mobilização, e no meio desse período, nós recebemos a importante visita da princesa Mary da Dinamarca. E na visita da princesa Mary da Dinamarca, nós ela visitou, conheceu os bancos de leite humano, conheceu o trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. Nós pedimos se ela não poderia levar essa mensagem aos países europeus, e ela se comprometeu em fazer isso. Então, nós tivemos aí mais uma importante janela de oportunidades. De lá para cá, nós, de forma muito de muito orgulho, de muito agradecimento, tivemos a oportunidade de discutir essa proposta num congresso da Associação Europeia de Bancos de Leite Humano, que aconteceu em Lisboa, Portugal, onde esse movimento da criação do Dia Mundial de Doação de Leite Humano foi apresentado. Eu estou vendo aqui na frente da minha tela, eu tomo a liberdade de mencionar a Tânia Cassi, que, na realidade, tive lá a oportunidade de conhecê-la em Lisboa. Então, foi uma proposta muito bem acolhida por todos os amigos que integram a Associação Europeia, lembrando também do professor Guido, e peço desculpas aos demais amigos. À época, sem sombra de dúvida, já tínhamos uma relação com o Hospital 12 de Outubro de Madrid, com Nádia, com o Keka Palas, enfim, com uma série de amigos que já tínhamos tido a oportunidade de trabalhar em conjunto. Israel Pinheiro, doutor, querido amigo Israel Pinheiro, da maternidade em Lisboa, Alfredo da Costa, a doutora Teresa Tomé, ou seja, essa relação que se deu no caso de Portugal e Espanha, a partir da porta, de caminhar pela porta da Iberoamérica, mas que se fortaleceu de forma importante, e todos aderindo a esse movimento, nos permitiu, com o esforço de todos. Isso não é uma ação do Brasil, isso é uma ação, insisto, de todos nós que estamos aqui e que muito nos orgulhamos. Então, esse movimento nos permitiu, de maneira efetiva, que nesse ano de 2021, com a participação de todas e de todos vocês, nós chegássemos à construção de um primeiro slogan de caráter global que pudesse representar
a nossa mobilização social em favor da doação de leite humano. A palavra é gratidão, a palavra é gratidão, acima de tudo, a Deus pela oportunidade de estarmos juntos construindo essa trajetória. E esse não é, digamos, o ponto de chegada, né? Esse é o nosso ponto de partida. E aí, com a pergunta do que podemos fazer a mais a partir desse momento, eu, então, devolvo a palavra, peço ajuda da Virgínia nesse processo, porque a minha tela continua congelada aqui. Por favor, me socorra, Virgínia e Alejandro, me socorram. Muito obrigado a todas pela paciência e por escutarem sem muita alternativa, né? Mais uma vez, um idoso contando história. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor João. Não, você, na verdade, nos trouxe realmente uma fala muito rica, com os marcos históricos em torno dessa data tão significativa para nós que trabalhamos com o tema dos bancos de leite humano, e a visão de futuro também, né? De estarmos aqui conversando sobre esse tema e vendo a adesão gigantesca em torno do slogan, que é um exemplo para a gente poder estar mirando, né, na oficialização dessa data no âmbito da Organização Mundial da Saúde, é também um dos pontos muito importantes na sua fala. Bom, gente, vamos dar sequência, então. O próximo tópico nesse nosso bloco, aqui. Está perfeito, obrigado. Ótimo. Então, pessoal, eu vou falar para vocês um pouco do processo em torno da escolha do slogan de 2021 e um pouco como foi também a questão do planejamento por trás de todo esse processo, né? Então, eu queria começar falando para vocês que toda essa ideia ela surgiu no ano passado, ao longo de todo o ano, mas especificamente começou nas mobilizações em torno do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, no âmbito da Rede Global de Bancos de Leite Humano, que se começou a discutir a ideia de se lançar um edital que provocasse a construção de um slogan de caráter global, né? Então, uma marca desse pontapé inicial, com certeza, que eu queria destacar para vocês seria a ousadia, a união e o idealismo dessa rede, né, que marcam a nossa rede global. E nós tivemos, então, essa ideia que, na verdade, cada um de vocês que provocaram, né? Essa ideia ela só nasceu por conta das pessoas que aderem ao movimento e estão sempre pedindo assim, para a gente poder organizar isso, e foi nesse contexto que essa ideia de se gerar uma construção global, de se lançar um edital, que ela surgiu. Então, ideia para nós na rede global de bancos de leite humano, ela se torna missão, né? E aí, então, foi possível a gente tornar essa ideia, na verdade, algo concreto. Então, foi aí que, no começo de 2021, a gente começou a pôr, em termos concretos, a realização dessa ideia tão ambiciosa, né? E aí, em menos de um mês, como vocês podem ver, a gente conseguiu organizar e concretizar esse processo. No dia 24 de fevereiro, nós lançamos um edital em 3 idiomas, né? Português, inglês e espanhol, no qual a gente estabeleceu que fizemos uma chamada para o envio de slogans em torno do tema da doação de leite humano em tempos de pandemia. Então, deixamos abertas as inscrições durante 12 dias, do dia 1º ao 12 de março, ficou aberto o envio das propostas. É importante também ressaltar que
Todo e qualquer cidadão que desejasse enviar o seu slogan, ele podia estar participando. Esse foi um processo aberto a qualquer pessoa física, qualquer pessoa que desejasse participar e enviar suas propostas, isso foi possível. Bastava entrar no portal da rede e enviar a sua proposta por meio de um formulário virtual. Nós recebemos 298 propostas de slogan. Entre esses, 286 seriam enviados para a etapa subsequente, que seria de votação. Então, para fazer isso, o que aconteceu? Nós organizamos esses slogans numa planilha de Excel, né? Nós tabulamos esses slogans e traduzimos todos eles do idioma original para os idiomas que estavam previstos no edital. Então, nós fizemos isso de modo a ocultar qualquer informação que visualizasse de onde vinha esse slogan. Quer dizer, nós fizemos uma votação cega, né? Deixamos somente visível o número correspondente ao slogan, como uma forma de ordenação, mas sem revelar qualquer tipo de informação que pudesse influenciar na escolha desses slogans. Então, eles foram tabulados, eles foram traduzidos e disponibilizados durante o período de 14 a 18 de março no portal da Rede Global. Então, falando agora da votação, que também foi feita num processo aberto, ela foi dividida em duas fases, né? A primeira fase foi a fase de votação aberta ao público em geral. E ela aconteceu dessa forma: nós disponibilizamos no portal, as pessoas tiveram acesso a essa planilha com os 286 slogans, e cada um escolhia o seu slogan e podia acessar um formulário virtual para estar depositando o seu voto. Nós recebemos, nesse momento, foram quase 4.000 votos registrados nos nossos arquivos, e desses votos, nós conseguimos computar os 10 mais votados para irem à fase subsequente, a fase 2. Né? Essa fase 2, ela foi composta por uma comissão julgadora, que foi formada por 22 países. E isso foi feito para a gente reforçar a representatividade de todo o processo. Então, foi uma fase também organizada em 2 turnos. No primeiro turno, nós disponibilizamos para a comissão julgadora os 10 slogans mais votados, e durante 2 dias, essa comissão pôde escolher, desses 10 mais votados, aqueles que seriam os 4 mais votados. Então, o segundo turno, a comissão julgadora definiu entre os 4 mais votados aquele que viria a ser o slogan escolhido, que vocês já conhecem, né? Doação de leite humano. A pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança. Eu queria destacar que, verdadeiramente, não existe um slogan vencedor, né? Todos esses slogans, eles são vencedores, eles refletem esse sentimento de união, de força e de esperança que foi fundamental nesse contexto tão delicado, que é o da pandemia, vivido por nosso objetivo central, né, que são os recém-nascidos e mulheres que precisam. Então, fica essa mensagem. Nós vamos conhecer daqui a pouco quem foram esses finalistas, e também vamos ouvir a autora do slogan que nós passamos a conhecer desde o dia 23 de fevereiro desse ano. Eu vou agora convidar nosso colega Alejandro Rabufetti. Alejandro, você está com a palavra. Obrigado, Virginia. Boa tarde para todas e todas novamente. Então, dando continuidade
a apresentação. Eu vou apresentar de forma bem objetiva um pouco os números do que foi tanto a inscrição para a escolha do slogan, como os números da votação. Então, o seguinte, em relação à inscrição de propostas, o número de propostas inscritas, como mencionou Virginia, foram 298, das quais foram submetidas à votação 286. Na inscrição de propostas participaram 22 países. Seguinte. Aí temos a distribuição dos países que inscreveram o slogan. Temos participação dos 5 continentes. Temos Angola, Argentina, Austrália, Brasil, Cabo Verde, Colômbia, El Salvador, Equador, Estados Unidos, Grã-Bretanha, Guatemala. Tivemos presença da Índia, também do México, Moçambique, Nova Zelândia, Paraguai, Peru, Portugal, a Rússia, Trinidad e Tobago, Venezuela e Vietnã. Eles foram pessoas que inscreveram seu slogan para chegar a esse slogan da mobilização 2021. Seguinte. Então, em relação à distribuição, bom, teve uma forte presença do Brasil, com 59% dos slogans inscritos, mas também temos uma forte presença de México, Colômbia, Argentina, Moçambique, Equador, em realidade todos. Como falou Virginia, todos que inscreveram um slogan foram verdadeiramente vencedores. O seguinte, por favor. Interessante também, em relação ao perfil da participação na inscrição dos slogans, foi que não ficou restringido só no nosso mundo dos bancos de leite humana e dos postos de coleta de leite humana. Tivemos uma importante participação, ou seja, como vocês podem ver no gráfico aí, de 37,58% de pessoas que não exercem atividades em banco de leite humano. Aí é uma pluralidade de atores, como doadoras, familiares, profissionais de saúde que não têm vinculação com banco de leite, dentre outros. Então, isso penso que foi importante também e que temos que trabalhar, sempre levando a sensibilização da doação de leite humano e da importância que tem a doação. Próximo. Em relação à votação, pode seguir, por favor. Como foi falado, tivemos uma primeira fase que foi aberta ao público geral. Totalizamos 3.394 votos. Teve uma maior participação aí de países, foram 44 países votando num formulário eletrônico que ficou disponível lá no portal. E, como já tinha falado, foram 286 propostas que foram submetidas à votação. Daí, como já mencionou Virginia, chegamos àquelas 10 slogans mais votados. Seguinte. Donde podemos ver, bueno, comenté 44 países, pueden ver vocês aí, para ter uma ideia da distribuição e da grande participação de países, ¿no? Que pensamos que talvez nunca podíamos trazer para participar y estamos muy contentes pela grande participação mesmo. Seguinte. Na segunda fase, também, que comentou Virginia, foi o turno da comissão julgadora, ¿no? Formada por 22 países, 60 integrantes. Aí temos a distribuição também de integrantes das 3 línguas, português, espanhol e inglês. Temos Angola, Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Colômbia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Guatemala, México, Moçambique, Paraguai, Peru, Portugal, Uruguai, Índia, Inglaterra, Israel, Irlanda e Brasil. Então, eles foram os que selecionaram. A partir daqueles 10, surgiram os 4 seguintes,
y que en una segunda votación, por favor, puede pasar el próximo. Como estava comentando, os 10 foram os 4, seguinte. Dos 4 mais votados, finalmente se chegou a mais votado e foi o slogan escolhido. Então, nesse segundo turno, também é realizado pela comissão julgadora. Seguinte, por favor. Então, como vocês já sabem, nosso slogan, doação de leite humano, a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperanças. Seguinte. Também é importante que o slogan já rapidamente foi apropriado, não só o Brasil, sino vários países se aderiram rapidamente e incorporaram nas suas mobilizações. Seguinte. Como podemos ver aí o caso de El Salvador, que tem uma rede de 3 bancos de leite, 54 postos de coleta, como pudimos ouvir ontem na apresentação da sua coordenadora. Eles trabalharam o slogan. O Brasil também teve, nesse caso, Sergipe. Seguinte. Argentina, com o Banco de Leite Humana de Neuquén, da Patagônia, que hoje ouvimos a Alejandra, sua coordenadora. Panamá, com seus 2 bancos de leite, também aderidos na campanha. Seguinte. Angola, com sua produção de camisas para doadoras, para os funcionários. México também, com uma grande mobilização e adotando o slogan. Seguinte. Brasil, novamente, a rede Capixaba, Espírito Santo, Estado do Brasil. O Paraguai também, com suas, em Guarani, escrito também, espanhol Guarani. Seguinte. Novamente, Argentina, o Banco de Leite Humano do Rio Negro, também do sul do país. Novamente, Brasil. Seguinte. Colômbia também com produção de material, aí temos a Loren, que participou ontem na mediação da mesa, que foi distribuída nos bancos de leite da Colômbia. México, novamente, um hospital materno-infantil, participando, adotando e aderindo ao slogan. As camisas do DF também, com o nosso coração e o slogan. Seguinte. E mais uma vez, verdadeiramente poderia passar o dia todo apresentando para vocês isso o importante, a grande adesão que teve. Aí, mais um do Brasil, mais um do Banco de Leite Humana de Mendoza, da Argentina. Seguinte. E esse foi o último. Então, tem muito mais, verdadeiramente. Não consegui colocar tudo aqui, mas penso que a partir dos números que foram apresentados, podemos confirmar, sim, que verdadeiramente essa mobilização que foi escolher o slogan do Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2021 foi uma ação global. Seguinte. E para fechar, como sempre, muito orgulho de ser RBLH. Então, muito obrigado, vou passar a palavra aí para a Virginia. Muito obrigada, Alejandro. Eu acho que a sua apresentação deixa bastante visível, né, o que a gente tem falado aqui. Realmente é um movimento global, existe uma adesão muito forte, muito emocionante, muitos países, de todos os lugares do mundo. Isso ficou bastante visível na sua fala e nos engrandece muito ver esse movimento dessa forma. Um outro movimento que também reflete bem esse caráter global é justamente nós podermos conhecer os 10 finalistas. Eu acho que vai ficar bastante claro também esse tema para vocês. É por isso que o nosso próximo tópico é a apresentação de um vídeo de depoimentos dos finalistas se apresentando e falando de seus respectivos slogans, né, de sua autoria. Então, nós vamos passar para vocês esse vídeo agora. Me chamo Alexandre Guimarães Fernandes,
sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Brasil. Meu slogan foi: um gesto simples que faz sentido, doe leite materno. Soy la doctora Berenice Gómez Sapiens, del Banco de Leche Humana del Hospital Infantil en Hermosillo, Sonora, México. Nuestro eslogan fue Donando Fortaleza, cada gota por el planeta. Meu nome é Vanessa Paz, sou de Teresina, Piauí. O meu slogan foi: doe leite materno, o amor que vem do peito. Claudia Sánchez, Venezuela, leche materna más que alimento. ¿Qué tal? Buen día a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Abraham López Hernández, soy de Naucalpan, Estado de México, y mi eslogan es: cuando la desesperación crece, donar leche es la... Meu nome é Sandra Lúcia Torellaga, eu sou da Colômbia. E entristecer nunca, doar leite é também uma grande luta contra a Covid-19. Rio de Janeiro, e o slogan que eu propus para a campanha do Dia Mundial de Doação de Leite Humano 2021 é: se o distanciamento é obrigatório, a solidariedade é uma escolha. Doe leite humano. Não podemos abraçar, mas podemos levar esperança ao doar. Doação de leite materno, uma forma prática de amar. Sou Simone Saldívia, do Banco de Leite do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E é uma honra ter colaborado com este momento histórico. Meu nome é Diane, eu sou responsável técnica pelo Banco de Leite do município de Caicó. E o meu slogan foi: amamentar também é vacinar. Doe leite materno e ajude a proteger quem mais precisa. Doe, partilhe e imunize. Eu me chamo Juliana Maria Nizegrit, sou aqui da maternidade Dona Catarina Cus, do Banco de Leite Alimento e uma Vida, Mafra, Santa Catarina. O nosso slogan é: a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperança. Então, o próximo tópico nós vamos chamar a autora do slogan 2021, Juliana Grit. Juliana, você está com a palavra. Boa tarde a todos. Eu me chamo Juliana Maria Nizegrit, eu sou aqui da maternidade Dona Catarina Cruz, de Mafra, Santa Catarina. Então, a nossa maternidade tem 49 anos, é um hospital público 100% SUS. Ela foi o primeiro hospital da região sul do Brasil a receber o título de Hospital Amigo da Criança. Então, para nós, isso é muito orgulho, e ainda mais agora com a nossa frase, sendo utilizada como slogan da campanha mundial de doação de leite humano. Na construção dessa frase, nós contamos com o apoio dos servidores, colaboradores, tanto que trabalham diretamente quanto indiretamente aqui na maternidade. Houve uma seleção de algumas frases, onde a escolhida foi essa, que foi a pandemia trouxe mudanças, a sua doação traz esperanças, que tem a ver com o tema com que a gente vive atualmente, né? Muitas mudanças trouxe a pandemia, mas precisamos ter esperança para poder prosseguir e poder atender da melhor forma os nossos pacientes. Para poder chegar a esse resultado, nós contamos com a ajuda tanto dos colaboradores e seus familiares, onde foi pedido para eles votarem, quem eles tivessem conhecido e divulgar a frase e poder votar para a gente poder conseguir chegar nesse resultado. E esse tema, a doação de leite humano, é um tema que nos move, né? É um tema o qual a gente luta diariamente. A gente está incansavelmente falando nas visitas, nos quartos, onde a gente vai, está sempre falando de doação de leite humano, que é o que faz a gente prosseguir e poder atender os nossos bebezinhos aqui. Muito obrigada, Juliana. Foi muito legal, foi muito interessante conhecer o contexto do nosso slogan 2021, que está sendo aderido por tanta gente de tantos lugares, países, culturas. Foi muito legal poder ter você aqui compartilhando para a gente como foi a inspiração, como foi o trabalho da sua equipe. Em nome da nossa equipe aqui, de toda a rede, eu agradeço a você. Então,
Eu vou passar agora para o Dr. João Aprígio. João. Muito obrigado, Virgínia. Muito obrigado. Parabéns por todo esse processo. E, Juliana, muito obrigado, viu? Pela sua participação, da sua equipe. Você, como bem disse, representa uma equipe. Nós estamos agradecidos, né? Acho que por todo o empenho. E você é uma belíssima amostragem, é uma belíssima oportunidade de evidenciar o que é o compromisso, o que é a força jovem dessa rede de bancos de leite humano, o que para nós, né, é motivo de muita alegria. Pessoas jovens, profissionais capazes, comprometidos, engajados. Me faltam adjetivos, né, para poder traduzir o que verdadeiramente vocês representam, né, para o futuro desse trabalho, quando a gente vê essa renovação, sobretudo para nós que estamos há tanto tempo na lida, como dizem aqui no meu interior, né, poder ver pessoas com tanto compromisso, com tanta garra, com tanto empenho. Você digamos, uma que representa um conjunto de muitos, né? No seu próprio estado, em todos os outros estados, e certamente também a gente poderia levar isso ao conjunto de países que estão conosco aqui na tarde de hoje, nesse momento de celebração. Então, eu acredito que, além de tudo que foi discutido aqui hoje, né, além de tudo o que já foi dito, além de tudo o que foi posto, é importante a gente tirar, né, desse dia de hoje, eu acredito que essa importante e emblemática mensagem que a sua presença traz para a nossa rede de bancos de leite humano. Vocês jovens, com tanto compromisso, com tanta vontade de fazer, e o que é melhor, não é com tanta vontade de fazer, é com vontade de fazer e que estão fazendo. Então, eu agradeço a você, Juliana, e agradecendo a você, eu agradeço particularmente a todo o empenho dessa nova onda, né, de jovens comprometidos com essa causa, que trabalham com, acima de tudo, amor àquilo que fazem, que trabalham com, acima de tudo, com compromisso com a nossa clientela, com compromisso com as nossas crianças, com as suas mães e seus familiares. Então, a palavra é obrigado, e eu queria poder te ouvir fora do script. Eu queria poder te ouvir um pouquinho para além daquilo que você preparou para falar para a gente. Dá para ser, Juliana? Então, para nós, assim, é um grande desafio a doação de leite, né? Porque a gente tem, não é uma ação que você faz uma vez e não precisa fazer mais, né? Ela é contínua, ela é todo dia, ela é um trabalho de formiguinha, já digo assim, onde a gente vai contagiando as pessoas, até que eles dizem que tudo que eu vejo, eu ponho dou eleito, mas é tudo que faz parte, e eu acredito assim, que quando a gente fala o que acredita, a gente contagia as pessoas com essa ação. Então, em todo momento a gente está falando, a gente está levando as pessoas a entenderem o porquê de doar leite. Que não é só o simples fato de pegar e encher um vidrinho de leite. Não, é o que tem por trás desse fato, o que tem por trás dessa ação. Então, é um trabalho que eu acredito muito, gosto muito, e é onde a gente pode, onde a gente está falando, a gente está incentivando essa doação de leite, o aleitamento materno, porque não é fácil, né? É um processo que às vezes é difícil, mas que quando bem orientado, quando bem acolhido, tem um sucesso muito grande.
Muito obrigado, Juliana. Muito obrigado. E com as suas palavras, você só passa recibo naquilo que eu disse antes de te passar a palavra, do nosso grande orgulho, né, de poder contar com as tantas Julianas que fazem parte dessa rede e que tem tanto poder transformador. Muitíssimo obrigado, agradecendo a você, mais uma vez, agradeço a todas e a todos, né, que estão conosco, não agora, mas que estão conosco agora e de há muito, né, nessa luta, nessa trajetória. Muito obrigado, de verdade.